Olá, vamos resolver essa questão 14 da aula 6. Um fio de cobre contido no plano do papel transporta uma corrente I. Uma carga a mais Q é lançada paralelamente no mesmo sentido da corrente, com velocidade V em relação ao fio. O que a gente tem que observar aqui? Essa carga positiva está dentro de um campo elétrico gerado por esse fio condutor. Então essa carga poderá ou não sofrer a ação de uma força magnética. Essa questão exige duas regras da mão direita. Como eu não estou com o vídeo ligado, tem que te lembrar aí, ó. Primeira regra, a regra do fio. O dedão é a corrente e os dedos indicam o campo. Se tu botar ali o dedão no lugar da corrente, tu vai ver que na parte ali onde está aonde tá essa carga aqui, o campo magnético está entrando na folha do papel. Então nessa região aqui da carga existe um campo entrando. Te lembra que a mão deve envolver o fio, né? Pensa que o fio está na palma da tua mão, então na parte de baixo o campo entra. Agora vamos ver se essa carga positiva aqui está submetida a uma força magnética. Aí é a outra regra, a regra da força. Os dedos são o campo, como é que o campo está? Entrando, então coloca os teus dedos entrando na folha. O dedão é a velocidade, coloca o teu dedão para a direita. Como a carga é positiva, a força vai ser a palma da tua mão. Se tu observar, a palma da tua mão ficou virada para cima. Quer dizer, essa carga positiva está submetida a uma força magnética para cima. O que vai acontecer? Essa carga vai ser atraída pelo fio. A força magnética vai fazer essa carga, a velocidade dela desviar, 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 até que a carga vai bater no fio. Então a resposta é Dinamarca é atraída pelo fio. São duas regras da mão direita. A regra do campo e a regra da força. E agora vamos para a questão 20, que foi outra questão aqui pedida. Bom, essa questão 20 aqui é uma questão bacana. Pura regra da mão direita também. Deixa eu limpar. O que acontece aqui? Tu tem dois fios condutores retos, são percorridos por correntes opostas de 5 amperes e 10 amperes. Quer saber como são dirigidos os campos de indução nos pontos A, B e C? Bom, o que tem que entender? Esse ponto A, esse ponto B e esse ponto C... O que está entrando nesse meio aí? Vai fora. Esse ponto A, esse ponto B e esse ponto C estão submetidos a dois campos magnéticos cada um. Cada um deles é submetido a um campo gerado por essa corrente do fio 1 e do fio 2. Regra da mão direita para o fio 1. Que nem o exercício de antes, o 14, tudo que está para baixo do fio vai estar entrando, tudo que estiver para cima vai estar saindo. Então olha só, te organiza. No ponto A eu tenho um campo saindo por causa do fio 1. Esse é o B1. No ponto B eu tenho um campo entrando por causa do fio 1. E no ponto C eu também tenho um campo entrando por causa do fio 1. Observa que quando tu desenha esses campos do fio 1, tu despreza o fio 2. É como se o fio 2 não existisse. Agora eu vou trocar a cor aqui para ficar mais organizado. Vamos pegar azul. Para o fio 2, o que acontece? Como a corrente está indo para a esquerda, bota o teu dedão para a esquerda, tudo que tiver para cima vai estar entrando. Então, no ponto B, tu tem entrando por causa do fio 2, que é o B2. No ponto A, tu tem entrando também por causa do fio 2. E no ponto C, tu tem saindo por causa do fio 2. Bom, vamos analisar agora os sentidos do campo. No ponto B, os dois campos entram, então não tenho dúvida nenhuma, né? Entrando com entrando, os entrandos se somam. Então, com certeza, no ponto B, a resposta é um campo entrando. O campo resultante em B tem que ser entrando. Então, com isso, eu eliminei só a letra C. Do campo 1 e do campo 2, no ponto A, os dois campos, um entra, um outro sai. Eu tenho que subtrair eles. Quem que vai ganhar? O maior. Então, eu tenho que descobrir qual que é maior. Aí aqui está a malandragem, né? Por isso que essa questão é uma questão bastante trabalhosa. Eu tenho que saber que o campo é μ vezes I, campo do fio, dividido por 2π vezes a distância, correto? Para todos os campos, o μ e o 2π são constantes, então na realidade eu posso pensar que o campo é I sobre D, porque é uma comparação. Então, o que vai ser o B1 no ponto A? O B1 no ponto A, que é esse campo aqui que eu estou calculando, que é um campo saindo,
O fio 1 tem uma corrente de 5 amperes e a distância tem 5 centímetros do fio 1. É uma relação 1. Não é o valor do campo isso aqui, é apenas uma relação numérica. O que vai ser o campo 2 no ponto A? Bom, a corrente 2 vale 10 amperes. Só que a distância entre o fio 2 e o ponto A é de 5, 5, 5, 15. Isso dá uma relação inferior a 1, né? Isso vai dar uma relação de 0, alguma coisa que não interessa. Quem que é maior, então, no ponto A? O campo 1, porque a relação dele deu um número maior. Então ganha o campo 1. O que é o campo 1? É o campo saindo. Então do ponto A eu já sei que o campo é saindo. No ponto B, se tu entendeu o exercício, no ponto C, desculpe, tu não precisa nem pensar, né? Porque olha esse ponto C aqui, ó. Ele está próximo do fio que tem a maior corrente. Como a corrente do fio 2 é grande e a distância dele para o ponto C é pequena, é claro que no ponto C quem ganha é o fio 2. Então, se o campo do fio 2 é saindo, aqui vai ser saindo. Então a resposta é saindo, entrando e saindo, Brasil. Uma questão bem bacana, tá? É difícil essa questão, porque tu tem que pensar na proporção numérica. Valeu?